Bom dia, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, tá? Que vocês estejam bem e que Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos lá. Hoje teremos aula de ciências, não é isso? Pega aí o livrinho de vocês e na página 155 vamos estudar hoje o esqueleto, ou seja, o esqueleto humano, não é isso? Então vamos relembrar o assunto passado que vimos o corpo humano, não é isso? O corpo humano, temos aí na 148, o corpo humano iniciamos na infância, adolescência, idade adulta e velhice, não é isso? Então temos essa fase da vida. Depois vimos o que? A parte do corpo humano, não é isso? As partes do corpo humano. Então, qual foi a parte que vimos a parte do corpo humano? Do corpo humano. Vocês se lembram qual foi a parte que estudamos da semana passada? Qual foi a parte? Foi a cabeça, o tronco, os membros, não é isso? Vocês estão lembrados disso? Então vejam aí a divisão do corpo humano. Temos o que? A cabeça, o pescoço, o tronco, os membros, não é isso? Foi essa parte do corpo humano que estudamos a semana passada. Aí depois veio a cabeça, estudamos um pouco sobre a cabeça, o crânio, a face, não foi isso? A tia passou para vocês, passou imagens do crânio, não foi? Passou vídeos também. Aí veio o coração, falamos também, conhecemos um pouquinho do coração, certo? Então, hoje vamos falar do esqueleto, o esqueleto humano. Veja ele aí sentadinho, bonitinho, não é isso? Então, na página aí 55, vamos falar o que é o esqueleto humano. O nosso corpo tem um esqueleto formado por muitos ossos. Vocês sabem mais ou menos quantos ossos o nosso esqueleto é formado? É formado por mais de 200 ossos. O nosso esqueleto ele é formado por mais de 200 ossos, certo? Uns curtos, uns longos, outros chatos, certo? O esqueleto sustenta o nosso corpo e protege nossos órgãos internos de pancadas ou agressões externas. Mas será que é só o esqueleto que protege os nossos órgãos internos de pancadas ou agressões externas? O esqueleto também ele é revestido de músculos, tá? E os músculos junto com o esqueleto e outras partes, ele protege, o esqueleto junto com os músculos vai proteger os nossos órgãos de pancadas, agressões externas, certo? Então, não é só o esqueleto em si, certo? Mas o esqueleto e os músculos, ou seja, é um conjunto aí, não é isso? Que vai proteger os nossos órgãos internos. E veja também que a parte central do esqueleto é a coluna vertebral. Daqui a pouco eu vou passar um esqueleto aí mostrando algumas partes dos ossos que temos no nosso esqueleto, certo? E é preciso cuidar bem de quê? Da nossa coluna vertebral. Por quê? Porque se não cuidarmos bem da nossa coluna vertebral, então, se não cuidarmos bem da nossa coluna vertebral, vamos ter aí um problema de coluna, que é o que que muitos conhecem como bico de papagaio, hérnia de disco. Então, são problemas na coluna. Ou seja, se não cuidarmos da nossa coluna vertebral, podemos ter problemas de saúde no futuro, não é isso? E um problema que talvez você não possa pegar muito peso, não possa fazer muito esforço, certo? Então, temos que cuidar da nossa coluna, não é isso? Porque é ela quem sustenta o nosso corpo, certo? Então, precisamos cuidar dela. É preciso cuidar bem dela, certo? Além disso, uma parte do sistema nervoso
a medula espinhal, ou seja, a nossa parte do sistema nervoso é a medula espinhal, passa pela coluna vertebral, certo? Observe aí no esqueleto da página 155 a forma dos ossos, mas aí nessa parte do esqueleto não está falando definindo que ossos são, não é isso? Só que aí a tia vai colocar daqui a pouco uma imagem de um esqueleto definindo algumas partes. O que é que vocês conhecem aí nessa imagem do livro de vocês, da página 155, como osso? Qual é a parte do osso aí desse esqueleto que você conhece? Normalmente conhecemos o quê? O crânio, que é a cabeça, não é isso? É o crânio, o maxilar, certo? Temos a coluna, que conhecemos, mas vamos conhecer outras partes, que tem várias e várias partes, vários nomes aí de ossos, e bem estranhos. Só que não vamos ver todos, vamos ver só apenas uma partezinha, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Olha, dos braços e das pernas, ossos longos. Vejam que braços e pernas temos ossos longos, não é isso? Dos pés e das mãos são ossos curtos. Observem aí que os ossos das nossas mãos e dos nossos pés, eles são curtos. Do crânio, os ossos são chatos, certo? Observe que aí temos no crânio uns ossos chatos, ok? Só que aí vocês vão conhecer outros tipos, não só vai ser esses três, tá? Que a tia citou agora no momento. Vamos conhecer outros. Vou passar para vocês observar aí o esqueleto e observar também alguns nomes e aprender alguns nomes de ossos que temos no nosso esqueleto. Observem aí agora na telinha de vocês esse esqueleto. Veja que aí tem alguns ossos, temos aí definições de ossos do nosso esqueleto. Tem de todos? Não. Como eu falei, o nosso esqueleto ele é formado por mais de 200 ossos. Então, aí só tem uma partezinha de alguns ossos do nosso esqueleto que vocês devem conhecer. Começar a conhecer, entendeu? Só que a partir do momento que for passando de série, vocês vão conhecendo mais até conhecer o esqueleto completo, cada partezinha dele. Então, veja aí, temos o crânio. O crânio é o que falou na outra página do livro, 155, que é os ossos chato, não é isso? Aí vem o maxilar. Vejam que a setazinha está indicando o nome, não é isso? Tá indicando o nome junto com o nosso esqueleto. Aí vem a vem a mandíbula. Depois do maxilar vem a mandíbula, certo? Clavícula, húmero, rádio, una, fêmur e tíbia. Ok? Vejam, observem aí. Aí tem a fíbula, patela, quadril. Vejam, observem cada nomezinho que a tia tá falando para vocês e vocês podem paralisar a telazinha aí para que vocês observem cada nomezinho desse, certo? Se vocês tiverem interesse, pode pedir para que os pais de vocês imprimam uma imagem dessa para vocês estudarem em casa, já que no livro de vocês não está fornecendo uma imagem assim, ok? Aí vem a coluna vertebral, vem costelas e costelas externas, certo? Aí vem o crânio, então aí é a caixa torácica, ou seja, do tórax. Essa caixa do tórax, ela vem com os ossos externos, costelas, coluna vertebral, certo? Aí vem a setinha, tudo indicando em cada parte do nosso esqueleto onde estão localizados esses ossos. E temos também outros esqueletos que vem indicando onde estão localizados outros tipos de ossos. Fora esses, temos vários, tem vários tipos. E vocês vão conhecendo
com o passar do tempo, tá? Por hora, vai ser só esse. Vamos parar nesse, tá? E agora vamos para a próxima página, 156. Vamos conhecer aí os músculos. Vamos conhecer um pouquinho dos músculos. Que os músculos, como eu já tinha dito no início, ele ajuda com o esqueleto a proteger os órgãos internos do nosso corpo, certo? Então, agora vamos conhecer um pouquinho dos músculos, não é isso? Todos os músculos do corpo são importantes. Por quê? São necessários para realizarmos os diferentes movimentos. Então, vocês vejam aí a importância dos músculos do nosso corpo, certo? Ele é importante para quê? Para os nossos movimentos. Ou seja, só o esqueleto em si, ele não iria se movimentar se não tivesse o acompanhamento aí dos músculos, não é isso? Então, por exemplo, com o bíceps, dobramos os braços. Aí na imagem, eu não sei se dá para ver, mas veja que a tia está ampliando. Com os bíceps, dobramos os braços. E veja onde ele está, onde a seta está indicando onde ficam os bíceps, certo? Os peitorais trabalham quando levantamos os braços. Veja também onde a seta está indicando o peitoral. Os abdômenes, graças aos abdominais, podemos dobrar a cintura, onde está localizado o abdômen. Então, graças a eles, podemos dobrar o quê? Dobrar a nossa cintura, não é isso? Então, olha, todos nós corremos, saltamos, esticamos os braços, esticamos as pernas, isto é, nos movemos. São os músculos que, juntamente com os ossos, tomam possível movimento. Os músculos estão ligados aos ossos por cordões esbranquiçados, chamados tendões. Vejam que os nossos músculos, eles estão ligados ao esqueleto, ao nosso esqueleto por tendões, que são esbranquiçados. Observe aí na imagem também que os tendões estão destacados na cor branca, não é isso? Então, são eles que ligam os nossos músculos ao nosso esqueleto, não é isso? No nosso corpo existe mais de 600 músculos. Veja a quantidade de músculos que existe em nosso corpo, mais de 600. Vejam a quantidade, não é isso? Imagine quantos músculos o nosso corpo não tem. Envolve e serve de suporte ao esqueleto. Além de ele envolver o esqueleto, ele serve de suporte ao esqueleto. São o que? Os nossos músculos. Então, vocês entenderam, meus amores, o assunto de hoje. Veja que o esqueleto, ele não pode, por si só, né, se movimentar. Ele precisa de quê? Ele precisa dos músculos, ele precisa das articulações, das junções, né, isso? Ou seja, tudo, tudo, tudo forma um conjunto. Um necessita do outro, não é isso? Os nossos músculos necessitam do nosso esqueleto, das nossas articulações, então são um conjunto para formar o nosso corpo humano, para que ele se movimente, para que ele levante os braços, dobre a cintura, não é isso? Levante as pernas, mexam as mãos, então precisamos de quê? Das nossas articulações, das nossas junções, para facilitar os nossos movimentos, não é isso? E precisamos dos músculos para ajudar a realizar as ações diversas. Os músculos são, músculos têm a capacidade de se contrair e se distender ao alongar. Ou seja, quando alongamos nossas pernas, nossos braços, o nosso pescoço, ele está fazendo o quê? Ele está se estendendo, está esticando. O que está esticando? O nosso músculo, não é isso?
Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Então, a nossa aula é da página 155 a 155 a 157, certo? E vai ter alguns vídeos referentes à nossa aula de hoje, certo? Falando sobre os músculos e o nosso esqueleto, tá bom? Um cheiro e fique com Deus. O corpo humano. Sistema ósseo. Os ossos. O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Os ossos são duros e rígidos. Sustentam todo o nosso corpo. Se você não tivesse ossos, o seu corpo seria como uma gelatina, como uma água viva. As articulações são os pontos onde os ossos se unem e dão mobilidade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que os ossos e podem ser encontradas no nariz, na orelha, etc. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Você tem mais de 200 ossos. Alguns deles são o crânio, a coluna vertebral, o úmero, as costelas e o fêmur. Outros ossos que temos são maxilar, vértebras, clavícula, omoplata, ulna, rádio, externo, pelvis, patela, tíbia, perônio. Você gostou deste vídeo sobre o corpo humano? Temos muito mais! Clique nos outros vídeos e inscreva-se no canal da Smile and Learn para continuar aprendendo. O corpo humano. Sistema muscular. Os músculos. O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são o bíceps, os peitorais, abdominal, masseter, frontal, deltoides,
quadríceps, também temos estes músculos: trapézio, tríceps, dorsal, os glúteos, panturrilhas. Você gostou deste vídeo sobre o corpo humano? Temos muito mais! Clique nos outros vídeos e inscreva-se no canal da Smile and Learn para continuar aprendendo.